né? Isso. Servidores públicos federais, estaduais, municipais de todo o país fizeram um ato hoje em frente ao anexo 2 da Câmara Federal contra as emendas que o relator Dalírio Beber fez à Lei Orçamentária, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, que, com uma série de restrições, proibia aumentos, reajustes de servidores para 2019, proibia novos concursos, entre outras e outras medidas restritivas. Esse protesto envolveu, além de servidores, também várias centrais sindicais que estavam lá em conjunto para protestar. A questão é, o governo alega que não tem dinheiro, que tem que fazer um ajuste fiscal. O ajuste fiscal é o ponto fundamental, ou seja, você só gasta aquilo que você recebe. Você não pode gastar mais do que você ganha. E, com base nesse ajuste fiscal, várias medidas foram tomadas para cortar despesas, cortar a folha de pagamento. Agora, nós estamos aqui com o vice-presidente do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, e também presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o SINAL, o Jordan Alisson Pereira, que vai nos explicar como fazer essa conta fechar, como fazer o ajuste fiscal que o governo deseja e como atender as reivindicações dos servidores, que é de reajuste, de aumento e que implica em expansão de gastos. Como a gente faz a conta fechar? Primeiramente, com disposição para o diálogo, né? O governo, novamente, mostra a sua inabilidade política. Ele não quer conversar com o servidor público. Isso já vem acontecendo há algum tempo. A reforma da Previdência foi um desses exemplos que traz essas consequências para a atuação do governo. O deputado Dalírio Beber apresentou esse relatório para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, não teve uma interlocução prévia com os servidores, a gente está indo, ele está para ser votado daqui a alguns minutos na comissão mista, e não teve uma interlocução com os servidores. Os servidores podem trazer contribuições para isso. Então, a gente tem assim alguns pontos, por exemplo, a questão da reforma tributária. O governo nunca tacou esse ponto com vontade. A reforma tributária, em que medida ela reduziria os gastos ou atenderia o que o governo quer, que é apertar o cinto e cortar despesas? A reforma tributária, ela não necessariamente reduz de imediato os gastos, mas ela faz uma reformulação da forma de arrecadação do governo, tá? Desonerando setores importantes e podendo desonerar setores importantes e trazendo uma maior justiça fiscal na hora de você fazer uma tributação. Tem algumas entidades do FONACAT, tá? Ferafisco, Anfip, que estão discutindo uma proposta de reforma tributária solidária que busca fazer uma justiça fiscal um pouco maior e atacar alguns pontos que o governo, assim, a hora que a gente fala de arrecadação, a gente tem de um outro lado também a despesa, que são os benefícios fiscais que o governo faz através de medidas tributárias. Isso daí tem consumido uma grande quantidade da arrecadação do governo. O relator Dalírio Beber coloca isso no seu próprio relatório como um dos pontos a serem atacados. Então, assim, são pontos que você consegue ter uma grande quantidade de recursos que são considerados despesas do governo que você poderia reduzir. Essa é uma das fontes de recursos. Mas, veja bem, quando se fala em benefícios fiscais, mexe também com a questão do empresariado. O empresariado tem reclamado que tem uma carga tributária pesada e que ele não consegue investir. Ou seja, ele não consegue empregar, não consegue trazer esses quase 14 milhões de pessoas que estão desempregadas para dentro das empresas, porque eles têm um custo muito grande. Por isso é importante, segundo os empresários, que o governo dê alguns incentivos. Então, sem esse incentivo e sem a empresa contratando esses milhões de desempregados, diferente do servidor, que com crise ou sem crise tem o seu emprego, com essa a economia acaba não andando. Então, como é que a gente faz a economia andar? Como é que a gente vai contemplar esses lados se a gente tem expansão de gastos? Com folha de pagamento, com salário, com reajuste, com novos concursos. A gente tem que observar, Vera, que, na verdade, essa história da expansão de gastos é algo que não tem acontecido. No mês passado, teve uma discussão na Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado, mas que atua de forma independente,
O ministro do Planejamento esteve presente, várias pessoas do governo estiveram ali presentes, deputados também. Foi deixado claro lá que as despesas com pessoal da União não são um problema. Elas caíram de 99 até 2017, elas se mantiveram praticamente estável, em 4,33%. Tiveram uma pequena redução. Do PIB, né? Do Produto PIB. Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. Tá, então, assim, essa história de que tem uma expansão de gastos não é, assim, verdadeira. Você tem que fazer essa análise também. Esse é o primeiro ponto. A hora que você fala do empresariado, a gente tem que olhar a economia, assim, muitos dos impostos que o empresariado paga, ele é repassado para o consumidor. Então, assim, não estou desmerecendo a crítica, porque a gente precisa ter uma carga tributária civilizada para que isso, inclusive, estimular o consumo. Então, essa é a população que acaba pagando esse imposto, e não o empresário necessariamente. Se você pegar uma contribuição direto sobre o produto, o ICMS ele é embutido no preço do produto. Somos nós, consumidores, que acabamos pagando e financiando. Servidores ou não, né? Servidores ou não, a população em si. Então, assim, tem que ser discutido, não só do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do servidor, mas do ponto de vista da sociedade como um todo, para que a gente possa pensar o país. Então, é uma preocupação. Dentro dessa proposta de reforma, inclusive, não tem uma proposta de aumento de carga tributária, e sim de equalização, tornando ela, de certa forma, mais justa. Você tributando quem pode pagar mais e tirando a tributação daquele que não tem condições de pagar. Isso é algo que já está previsto na Constituição, que deveria ser a tônica do momento. Agora, para os servidores, quais seriam as consequências dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2019, com esse corte de possível, né, porque a gente ainda não tem a definição, mas é um possível corte dos aumentos que já estão programados, ou a proibição de novos concursos públicos? O que isso causaria para o funcionalismo? Olha, a gente tem que ver concursos públicos, né? A gente tem uma defasagem de pessoal muito grande no Serviço Público Federal. Nunca a gente teve uma reposição de todos os servidores que saíram. Então, esse é um dado concreto. Se a gente pegar dados do Banco Central, por exemplo, o concurso público que teve em 2013 eram para 515 analistas, uma quantidade de procuradores e técnicos ali. A gente conseguiu aumentar um pouco, porque a defasagem declarada pelo governo, pelo ministro, presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda, era uma quantidade expressiva de cargos dentro do Banco Central. Tivemos um pedido recente de 990 vagas que não foi atendido nenhuma, e agora o Banco Central está pedindo 230 vagas para o novo concurso, que dentro dessa tônica não vai ser autorizado, porque você não tem espaço para concursos que não estejam em andamento. E o que acontece sem essas vagas? É isso que eu vou chegar. Primeiro ponto. A gente tem que ver que não é porque pediu 230 que a gente não precisa daquele pessoal. A gente precisa desse pessoal, o Banco Central tem assumido novas funções. Sem isso, a gente não tem conseguido fazer o nosso trabalho. O pessoal tem aumentado, de certa forma, a produtividade para conseguir fazer uma entrega ao cidadão. E o Banco Central tem cumprido a sua missão na parte da questão de juros. A Selic tem reduzido ao longo dos últimos meses ali. A gente tem feito isso, mas assim, parte de fiscalização, que você precisa de pessoas em loco. Como que hoje a gente tem feito grande parte das fiscalizações? Através de uma fiscalização remota, informações fornecidas pela instituição financeira. Isso tem um resultado? Claro que tem um resultado, mas assim, sempre você tem que, em determinados momentos, ir lá e checar se aquilo é verdadeiro ou não. Se eu for confiar só naquilo que declara, a Receita ia ficar assim, só tudo aquilo que você me falasse bastaria, e aí a gente não ia ter nunca uma notificação de lançamento, uma fiscalização da Receita. Então você tem que ir em loco. Isso acarreta problemas em todas as áreas. Vamos pegar a CGU, que fiscaliza aí os gastos do governo em si, Tribunal de Contas, que são carreiras ali do Fonacat. Se você não tiver dinheiro, tá, servidores para ir lá e fazer essa fiscalização, a população vai ficar desatendida. E aí ela vai ver os escândalos. Vai ver escândalos como a Lava Jato e vai dizer, olha, esse dinheiro ali, ninguém fiscalizou os contratos da Petrobras? É verdade, porque a sociedade cobra exatamente isso. Por que não fiscalizou? Porque você precisa de estrutura para fiscalizar, servidores para fiscalizarem. Hoje em dia está na tônica, esse dinheiro todo da Lava Jato circulou pelo sistema financeiro. Exatamente. E aí, como que o Banco Central percebeu, não percebeu? Como que é isso? Você vai depender só da declaração daquela pessoa que está querendo esconder o mal feito? Não, você tem que ir lá e investigar. Para investigar, você precisa de servidores. E não só servidores, né? Se a gente olhar o projeto o relatório do deputado, ele corta custeio. A população em geral não vai entender o que é cortar 10% do custeio. 10% do custeio vai do corte do papel para uma impressão,
do corte do ar-condicionado em lugares que você efetivamente precisa disso. Vamos pegar ali Porto Velho e outras cidades ali, para pegar extremos, quentes, né? Exatamente. E vai até situações mais corriqueiras. Por exemplo, no Banco Central, alguns anos atrás, nós tivemos restrição ao uso da internet. Aquilo que hoje em dia a população usa no dia a dia, e você na sua casa, se a internet deixar de funcionar por 30 minutos, você vê o caos que vira dentro da sua casa. Imagina uma instituição como o Banco Central, que depende de informações vindas de outros lugares, você ter cortes. A autoridade monetária que pensa a política monetária do país, isso não pode acontecer. E não é só no banco, né? Eu usei o banco como exemplo, mas isso é em todo o serviço público federal. A gente tem notícias de tetos caindo no INSS, na Polícia Federal, na CGU. A gente tem notícias de falta de atendimento, falta de pessoas para atender o público que mais precisa, de esparadrapo de gás em hospitais. Enfim, se cortar o custeio, que é justamente esses materiais, esses insumos, como os empresários falam, né? Como se fala em economia, esses materiais que a gente precisa no dia a dia, como é que vai? Se já não existe, cortando mais 10%, e a gente falando do Brasil inteiro, realmente complicado. Né? Uma das críticas ao relatório, da maneira como foi apresentado, e a hora que você fala tem que ser cortado 10%, então assim, todos compreendem que a gente precisa ter uma restrição. Hoje em dia a gente tem gastado mais do que nós arrecadamos, tá? Isso aí que tecnicamente se chama de superávit primário, inclusive desconsidera os juros da dívida pública. Se a hora que a gente soma os juros, então esse déficit é muito maior, a longo prazo isso é insustentável, você tem que realmente fazer ajustes, mas na hora que você vem com uma proposta, olha, 10% do custeio, quando você pode fazer discussões pontuais de ajustes na lei orçamentária, que vai ser apresentada até agosto. Então, quer dizer, mas se isso, o foco é o seguinte, foi indicado que se corte 10% do orçamento. Se esses 10% não saírem do custeio, se esses 10% não saírem do custo com novos concursos, se esses 10% não saírem da proibição de reajuste, de aumento para o servidor, de onde sairá esse dinheiro? Como se fazer essa economia de 10% se não for da forma indicada no relatório? O espaço, as despesas do governo ali são claras, e o espaço efetivamente para você fazer cortes, ele é mínimo, né? Então assim, você tem algumas ações do governo, então você vai ter na prestação do serviço público. Você tem um servidor, tá? Que é até a remuneração, você tem a entrega ali, num hospital, por exemplo, esses materiais e tudo mais. Você tem hoje um grande gasto, que é a dívida pública, que consome muitos recursos. A dívida pública, vamos dizer que o governo, para se financiar, ele precisa recorrer ao mercado, ou seja, ele lança títulos que são comprados pelos investidores e com isso ele se capitaliza, ele ganha dinheiro. Mas só que no futuro ele vai ter que pagar juros nesses títulos. Essa é a dívida pública, é o que o governo vai ter que devolver, porque nenhum dinheiro é de graça. Hoje em dia ele não pode fazer dívida pública para pagar despesas como pessoal, né? Isso é o que a gente chama da regra de ouro, que está na Constituição. Você pode fazer dívida pública para investimentos, mas das grandes causas de aumento da dívida pública nos últimos anos foi você se financiar para emprestar para o empresário. Tá? Então, o empresariado conseguiu financiamento do governo em quantias vultosas, centenas de bilhões de dólares que aumentaram a dívida pública, e hoje isso tem um impacto, ou seja, você fez essa concessão para o empresariado para que ele pudesse estimular, de certa forma, a atividade econômica, mas hoje a população tem que pagar o preço dessa dívida, ficando sem o atendimento da necessidade básica. Então não foi o servidor, não foi a folha de pagamento, pelo que está acabando de dizer Jordan Alisson, presidente do Sinal e vice-presidente do Fonacat, de que essa dívida pública que o governo fala para investimentos, ela não foi em consequência do gasto com o servidor, com a folha de pagamento, com o salário. Ela foi feita para o próprio empresariado, que reclama que não pode abrir emprego, abrir vagas, porque o governo gasta demais justamente com o servidor. Isso. O que a gente tem que ver, assim, a economia tudo é relacionado, né? Então, a hora que você mexe num ponto, você acaba tendo influência em outros pontos. Se a gente pegar, para as pessoas terem mais uma noção ainda do impacto que é a redução dos 10% na despesa de custeio.
Recentemente, a gente teve toda aquela crise na emissão de passaportes, que a Polícia Federal, apesar de cobrar uma taxa que hoje é em torno de R$ 260 para a emissão de um passaporte, ela não tinha material para fazer essa emissão. Por quê? Porque tinha sido feito um corte nesse financiamento dessa emissão. Se chegou a atingir, a Anvisa não estava conseguindo imprimir certificado de vacinação internacional. Isso atinge quem? Atinge o grosso da população brasileira? Não, o grosso da população não viaja para o exterior, não precisa desse material. Se chegou a atingir a classe média, imagina o que isso vai fazer com a população que está lá na ponta, precisando do atendimento no hospital público, precisando da educação, e tem reflexos na hora da atuação, inclusive dos órgãos como o Banco Central, Receita, que não estão no dia a dia da população, mas que fazem com que toda a máquina ande, a né? máquina pública e o país funcione. Avance, Então, se você não tem como fazer o seu trabalho, isso tem reflexos muito sérios no país. Hoje em dia, se você consegue fazer uma transferência da minha conta para a sua, uma TED, um valor ínfimo ali, né? Transferir R$100 para você e está na sua conta em menos de 15 minutos, isso gasta todo um trabalho que foi feito, que a gente chama de sistema de pagamentos brasileiro, que é um trabalho desses órgãos que a gente não vê no dia a dia, porque a gente não depende ali, você não está vendo o papel do órgão em si, mas que ele é decisivo para isso. E depende desses recursos. Dos equipamentos, porque tem que ter equipamentos sofisticados que permitam essa transferência com agilidade que o cidadão quer, que o cidadão precisa. E que merece. E que merece, não é? Então, como a gente faria, então? Porque a gente precisa mostrar, assim, como a gente vai resolver essa questão desse corte, aonde vai ser cortado, como a gente vai evitar que isso aconteça, prejudique a população, prejudique o servidor, de uma forma geral, quais são as consequências e efetivamente, como é que a gente faz, como é que a gente distribui esse dinheiro, essa despesa? Você falou muito bem, a distribuição de dinheiro. A discussão do orçamento é uma discussão de escolhas públicas, né? Então, os parlamentares... Porque o dinheiro é o mesmo, né? O dinheiro é o mesmo. A gente tem um bolo e o parlamentar, que é o nosso legítimo representante lá no Congresso, ele vai fazer as escolhas. Neste momento, o deputado fez uma proposta de uma escolha. A escolha dele eu vou cortar custeio. Ele teria algumas outras alternativas. Por exemplo, na parte que eu falei de renúncias fiscais, ele propôs uma redução, que, se eu não me engano, em cerca de 300 bilhões das renúncias fiscais anuais. Ele propôs uma redução escalonada em 10 anos. Quer dizer, para esse tipo de medida, você fez todo um escalonamento de 10 anos. Isso atinge a população no dia a dia dela? Não atinge. Por que que para a parte do custeio, por exemplo, a gente vai fazer de imediato um corte de 10%? Ou seja, eu estou deixando de corrigir e estou aplicando um corte de 10%. Mesmo que eu mantivesse o mesmo gasto de 2018, a gente estaria aí tendo uma redução, na verdade, em termos reais, por conta dessa inflação de 2,5%, 3% do período. Então, assim, são escolhas. Ele fez uma escolha. Eu vou reduzir os benefícios fiscais em 10 anos. Eu vou cortar as despesas de custeio de imediato. A gente olha, a hora que a gente fala dos aumentos, e aí isso é bom pontuar, tem uma regra constitucional que diz que a pessoa tem direito, que o servidor público tem direito a uma correção anual de acordo com a inflação. Essa regra não foi cumprida por ninguém. Tá? Então, assim, é uma falha, é um descumprimento da Constituição. A hora que a gente vem e ele fala que eu tenho que cumprir a emenda 95, que é a emenda do teto de gastos, a emenda 95 é tão importante quanto qualquer outra regra constitucional. Eu não estou falando de um princípio abstrato que você vai ponderar e falar assim, olha, isso eu tenho direito à assistência à saúde, mas eu vou te fornecer de determinada forma. Ali não, são duas regras claras, de teto e de obrigação de reajuste. Por que eu posso escolher descumprir uma delas? A gente tem no Banco Central, e aí não é o sinal em si não propõe uma indexação da remuneração, mas a gente faz estudos lá para mostrar a defasagem salarial ao longo dos últimos anos. Quer dizer, o servidor público, isso serve não só para o servidor do Banco Central, mas para todo ele em conjunto, a gente tem dado a nossa cota de sacrifício. A gente tem perdido, hoje em dia, o nosso salário real é cerca de 85% do que era em 2010. Ao longo desse período... 85%? Ele não está acima do valor que ele ele está abaixo. Então, se eu ganhasse R$100 em 2010, hoje eu estou ganhando 85 em termos reais. Em termos reais. Tá. Isso, cerca de 20 e poucos por cento. Isso. 15% a menos. 15% a menos. Se a gente pegar isso daí, ao longo desse período, a gente contribuiu, estou falando de 2010 a 2018. Tá? São 8 anos. Dentro desse período, a gente perdeu cerca de 16 salários. Mais de um ano de remuneração que a gente deixou de ganhar.
Tá? É óbvio, na iniciativa privada, se a gente olhar, a população também teve uma dificuldade enorme de conseguir acordos salariais que cobrissem pelo menos a inflação. Grande parte da população aí perdeu emprego durante essa crise. O que a gente tem que pontuar que a estabilidade do servidor público, principalmente em momentos como esse, eles não estão ali como um prêmio por ele ter passado num concurso, por ele ter... Não é isso. A estabilidade é uma forma de garantia de que ele faça o trabalho dele sem medo de ser perseguido. Então, assim, para eu poder fiscalizar um banco, que hoje é uma instituição financeira, é um dos grupos de poder mais fortes dentro desse país hoje. Hoje a gente olha lá para o parlamento, mas assim, se vai conversar com um parlamentar, ele tem muito menos força do que um dirigente de uma instituição financeira. Por quê? Porque eles movem o país. Então, assim, como que eu vou ter uma autonomia para chegar numa instituição e aplicar uma punição, por exemplo, com medo com a influência política que eles têm, eu ser demitido por conta da minha atuação? O que faz com que a Lava Jato funcione? A estabilidade, no caso do magistrado e dos procuradores, do Ministério Público, não é nem estabilidade o nome, né? É vitaliciedade, mas assim, essa garantia que eles têm faz com que eles possam tomar, e fez com que o juiz Sérgio Moro pudesse se insurgir contra a ordem do desembargador e falar assim, olha, isso está errado. Tá? Por mais que a gente possa... há controvérsia. Isso, por mais que a gente possa ter posição contrária ou a favor, mas assim, se ele não tivesse uma garantia, ele nunca ia tomar uma postura como aquela. Tá? Então, não estou fazendo a defesa da decisão dele em si, ou a crítica, mas dizendo, isso é importante para que você atue com essa autonomia no seu dia a dia do trabalho. Sempre, toda vez que se fala em servidor público, em orçamento, em dinheiro, em verba pública, que é, na verdade, do imposto do trabalhador, da iniciativa privada, querendo ou não, o servidor é que banca o servidor é pago com o nosso dinheiro da iniciativa privada. Muitos deles não gostam que você fale isso, mas é verdade, porque se não arrecada, se não tem imposto, se nós não pagamos, não existiria servidor público. Quando se fala isso, a sociedade, a população, de uma forma geral, fica muito indignada, não apenas com os salários, que são altos, em média, são muito maior do que o nosso da iniciativa privada. Tem cálculos, tem contas aí que provam que é uma média de R$8.000 o salário do servidor, o salário médio, enquanto da iniciativa privada chega a R$2.000, R$2.500 e deve estar abaixo nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Mas o que se discute muito mais quando chega um momento grave desse, que se fala da lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, da distribuição do bolo de recursos de arrecadação de um país inteiro, de extensão continental como o nosso, que é o Brasil, um país imenso como o nosso, não são só os salários, os reajustes, os concursos públicos, são também o que? Os benefícios. Os benefícios que a iniciativa privada, o que o cidadão fala, isso eu estou falando apenas o que o cidadão diz para a gente, para nós que somos jornalistas, que nós temos o que? Um vale-transporte aqui, um auxílio educação ali, uma coisinha aqui, e o servidor tem auxílio paletó, auxílio moradia. Claro que isso é mais no judiciário e no legislativo, é lógico. Nós estamos falando com o Banco Central, que é do Executivo, e, aliás, é independente, nem é exatamente do Executivo. Claro que a gente está falando de outros poderes, é muito mais lá no Judiciário e no Legislativo, mas é uma gama de poderes e é uma gama de ações que o servidor entra com uma ação aqui, porque o governo tomou uma decisão aqui, e cada dia o servidor tem um direito a um resíduozinho de 23, tal por cento, de 10%, de 5%, e cada dia o salário dele vai inflando, vai inchando, e as pessoas estão desempregadas. As pessoas não têm, às vezes, o que comer. As pessoas não têm como pagar a escola do seu filho. Mas o servidor tem benefícios, tem estabilidade e, com crise ou sem crise, não perde seu emprego. Então, o que a gente diz, nesse momento de dividir o bolo de recursos, é como, sim, a gente vai conseguir equacionar, fazer essa conta fechar. Porque a conta não está fechando. Cada um puxa de um lado e falta dinheiro para investimento, para emprego e tal. Exatamente o que se pode fazer, então? Você tocou em alguns pontos que eu vou ter que abordar ali, Vera. Primeiro,
A gente efetivamente teve um estudo recente do Banco Mundial que tentou demonstrar uma distorção entre a remuneração do servidor público e iniciativa privada. É óbvio que essa distorção é muito mais justificada em carreiras altamente especializadas, e eu vou fazer a defesa. Que nós temos, inclusive, a mesma carreira especializada na iniciativa privada, com diferenças, porque tem carreiras específicas que não tem na iniciativa privada. Isso. Mas com o conhecimento, digamos assim, como saber, porque se você, digamos, tem mestrado ou doutorado, logicamente que um executivo de um banco, ele tem a mesma formação. Né? Um MBA Sim. tem a mesma formação. Ele pode até ganhar um pouco mais do que o servidor, mas se ele errar, ele está na rua amanhã. O servidor público, quando erra, também pode ser demitido. 2 anos depois de um processo administrativo. 2 anos é o prazo que você tem para fazer a apuração, e não para a duração do processo administrativo. Pois é, mas ele é na hora, é no dia seguinte. Ele é na hora, é no dia seguinte. Né? Então, assim, a gente tem grandes carreiras ali dentro do serviço público que justificam uma remuneração diferenciada. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu não vou... a gente está querendo buscar recursos, né? Posso até abordar isso um pouco depois melhor. Você disse claramente ali, e já entra nos benefícios, que isso eu acho que é bom esclarecer, porque a população em geral, e você vê isso, uma falha do próprio governo, e acho uma fé com que o governo trata o servidor público. Se a gente olhar na campanha da Previdência, foi uma campanha de demonização, colocando o servidor público como uma das mazelas do país. Quando o governo sabe que para aquilo ali, porque o governo existe, que ele cumpre aquele papel para o qual ele foi eleito, ele depende dessa mão de obra. Tá? Então não adianta pensar que o presidente da República, e eu vou falar dele porque no final ele é o responsável maior, chave por toda a campanha que foi feita, se um subordinado fez, ele é o responsável final por isso. Teve a aprovação e teve o aval dele. Ele sozinho ele não faz o país agir. Tem alguma pergunta? Temos alguma pergunta? Nós temos participação dos leitores aqui. O Jean, a Regina, a Elaine, a Daniele, a Maria Dilma, Daniel Chagas. Eles fizeram algumas perguntas Tem para uma pergunta da Suelane Ulloa. Suelane Ulloa. Sim, ela pergunta de que se trata essa lei. Vocês já falaram aqui algumas vezes, né? Do que se trata essa lei. Mas se o senhor puder reforçar um pouquinho para a Suelane sobre o que se trata a lei. Então, hoje em dia, no país, assim, para toda ação governamental, você tem uma série de leis que disciplinam como essa ação vai se dar. Na parte de orçamento, que é onde você disciplina os recursos, como que os recursos públicos vão ser gastos, quanto que a gente vai gastar em educação, quanto que a gente vai gastar em saúde, a gente tem 3 leis. Essa que nós estamos tratando é uma das... Você tem um plano plurianual... Que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Você tem uma primeira lei, que é um plano plurianual, que serve para 4 anos. Uma segunda lei, que é essa lei que nós estamos tratando aqui, que ela dá as diretrizes para a elaboração do orçamento. E a hora que ela dá diretrizes, ela fala, olha, você pode gastar de certa forma os recursos desta determinada forma. Uma das críticas que nós estamos fazendo por ela nesse projeto de lei é que ele está determinando uma redução, que na hora que a gente for elaborar o orçamento, haja uma redução em determinadas despesas, se proíba concurso público. Então essa lei, ela dá a tônica para a elaboração do orçamento, que vai ser uma terceira lei que vai ser feita daqui ao começar a ser discutida no Congresso daqui a alguns dias. Na verdade, Suelane, é como se você tivesse o seu orçamento no seu dia a dia. Você ganha, digamos, 10 mil moedas, 10 mil reais e tal. Esses 10 mil você vai ter que pagar a escola do seu filho, aluguel, condomínio, IPTU, vai ter que pagar cartão de crédito, vai ter que pagar tudo. Na hora que você pega esse dinheiro, você vai ter que decidir aonde você vai gastar. Se você passar dos 10 mil, você vai ficar devendo. Então, você vai ter que reduzir tudo aquilo que você gastou. Ou você vai ter que gastar menos em cartão de crédito, ou vai ter que botar o seu filho numa escola mais barata, ou vai ter que reduzir aquele shopping de final de semana. Alguma coisa você vai ter que fazer para encaixar. Então, é esse bolo de recursos que, na verdade, é os nossos impostos. Nós pagamos impostos. Esses impostos o governo arrecada. Quando ele arrecada, ele pega esse bolo de recursos, que hoje em dia é de 1 trilhão e 400 milhões, mais ou menos, é muito dinheiro. Ele vai ter que distribuir para estados, para municípios e
tem um bolo de recursos que ele vai ter que usar para investimento, para pagar servidor, como qualquer patrão. Se você tiver uma empregada, desse seu bolo de 10 mil, você vai ter que pagar também a sua empregada, a escola do seu filho e tal. Uma parte dessas é para pagar a folha de salário, quer dizer, o servidor público. Nesse momento, o deputado Dalírio Beber, ele simplesmente quer cortar uma parte e proibir que avance esse gasto com o trabalhador, com o servidor público, que, em última análise, é quem faz o trabalho para que todo o serviço público funcione para a gente. Não é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E a hora que a gente fala desse corte das despesas, né, eu vou pegar a tua fala anterior. Você falou de benefícios. E a população, eu estava tentando buscar essa demonização que foi feita do servidor público, joga tudo como se fosse uma coisa só. Porque na época da reforma da Previdência, a discussão é o seguinte: a Previdência é muito cara porque o servidor, ele nunca sai da folha de salário, ele nunca deixa de receber o dinheiro com o pagamento do nosso imposto, porque quando ele se aposenta, ele vai ser um aposentado que vai receber dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado, da União, do governo, é o dinheiro da nossa arrecadação de qualquer forma. Então, é diferente da iniciativa privada, que você sai daquele guarda-chuva da sua empresa e você vai para receber o dinheiro do INSS, que aí tem uma queda significativa no seu salário do dia a dia. O servidor só para não. quem ganha acima do teto, né? Porque agora a população não tem isso. Se a gente pegar, o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: por mais que o servidor não saia da folha, de 99, o servidor, gastos de salário e de aposentadoria era 4,38% do PIB. Em 2017 foi 4,33% do PIB. Então, por mais que o servidor tenha se aposentado e tudo mais, tenha entrado, a gente tem essa despesa estabilizada. O que a gente teve, né, e nessa apresentação que foi discutida na Instituição Fiscal Independente no mês passado, você tem alguns gastos que cresceram muito dentro desse período. A questão previdenciária excluída dos servidores públicos foi uma delas. E o FONACAT nunca se recusou a fazer um debate. O FONACAT sempre esteve disposto. E por que esse debate não acontece? Quer dizer, porque o governo não quis. O governo tentou impor a posição dele e não teve forças políticas para isso. Porque ele é um governo fraco. No final das contas, por todo o momento político que o país vive, o governo não conseguiu juntar forças. Acredita-se que com a nova eleição você consiga fazer uma coalizão e consiga fazer uma discussão disso. O que não é salutar também que ele vem e tente impor só porque está num momento de mais força, impor. Tudo é melhor que você converse e negocie para você implantar. Mas assim, essa negociação ela já não foi feita em outros momentos, porque o que se pergunta também é que às vezes a negociação ela se arrasta demais. Né? Não aparece a impressão que dá, porque, né, eu digo impressão porque eu não estou lá na negociação, mas a impressão que dá é que não tem uma coisa objetiva. É chegar e dizer assim, quanto que se faz, vamos resolver, é isso, é aquilo, vamos resolver, acabou. E aí fica assim, não, mas pode ser isso. Não? E fica uma coisa arrastada. É muito um jogo político do outro lado, né, que vai contando, procurando achar o melhor momento para fazer as coisas acontecerem. Se a gente pegar, por exemplo, a proposta do governo de criação de um carreirão que unificar a redução do salário inicial, junção de algumas carreiras e tudo mais, ele não conseguiu fazer isso através de um projeto de lei e agora, recentemente, o Ministério do Planejamento editou uma portaria permitindo essa mobilidade, né, ex officio de servidores de um órgão para outro. Ele poder escolher, assim, olha, eu vou readequar a folha. Que foi também na base da imposição. Da imposição. A gente tinha recém saído de uma reunião com o ministro do Planejamento, dizendo, olha, estamos dispostos a conversar, entendemos que algumas coisas são importantes e pode ser feito, principalmente em carreiras que você tem uma habilidade melhor. Você saiu da reunião, ele editou essa norma. É difícil norma. você falar que eu possa pegar um analista do Banco Central, um servidor do Banco Central, especializado na área financeira, e falar assim, olha, agora você vai fiscalizar tributos. Não tem essa... Não dá para você fazer um intercâmbio de receita e Banco Central. São carreiras muito especializadas. Agora, nas carreiras de apoio, esse tipo de coisa, isso de certa forma, possível. Temos uma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Camila Caetano. Ela pergunta o seguinte para o senhor. Quais estratégias estão sendo pensadas pelos fóruns que representam o funcionalismo público para reverterem essa questão atual das perdas e do não reajuste contextualizado na LDO? Quer dizer, a Camila... Que está em tramitação no Congresso. Então, quer dizer, a Camila pergunta, a Camila Caetano, ela é servidora ou...
A Camila não falou. Ela quer saber, então, quais são as estratégias dos servidores nesse momento, né, que é um Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que o Jordan Alisson representa, quais são as estratégias para evitar essas perdas, não é isso? Isso mesmo. Olha, a gente tem feito manifestações, né, hoje no Congresso pela manhã, logo na chegada dos parlamentares, está prevista essa votação que deve estar acontecendo na comissão neste momento. Nós fizemos uma série de manifestações, abordamos diversos parlamentares. Durante a manhã e início até a pré-sessão, a gente tem procurado as lideranças, mostrando, não só fazer um trabalho de convencimento, tentando mostrar a importância, mas mostrando esses pontos que trazem essa repercussão que o parlamentar pode não ter percebido. A hora que a gente fala, é muito, se eu falar que eu estou gastando demais, que eu tenho que fazer corte de recursos, ninguém vai ser contra. É um discurso muito rasteiro. Então você olha, tudo bem, eu tenho que fazer ajustes, mas olha, se eu fizer o ajuste dessa maneira que você está propondo, a consequência é essa. E você traz alternativas. O ponto que eu queria tratar... Quais são as alternativas que os servidores trazem? O servidor, como eu pontuei no começo, um dos pontos principais ali é eu, e o relatório apresenta lá, são 300 bilhões de reais em renúncia fiscal. Tá? Isso dá mais do que a folha de pagamento do servidor público. Então, quanto mais você falar da parte de benefícios, você pontuou ali que benefícios tem uma distorção com a iniciativa privada e tudo mais, você tem uma série de auxílio paletó e tudo. O que a população precisa entender, assim, você tem dois tipos, você tem a esfera federal, as esferas estaduais e municipais. Eu sou um servidor da federal, posso lhe garantir que na esfera federal e no executivo, sobretudo... No executivo federal, porque no judiciário, no legislativo, é outra história. No judiciário você pode pontuar, inclusive. Vamos pegar, por exemplo, benefício, que a gente está questionando. O governo disse que não vai fazer reajuste de benefício. A regra proposta pelo governo era mais inteligente do que a do deputado. Por quê? Porque ela dizia o seguinte, você não pode ter reajuste de benefício que supere do executivo federal. Então, assim, hoje, se você tem um auxílio alimentação, que no judiciário e no legislativo é cerca de R$900, auxílio alimentação mensal, no executivo ele é 438. Então, assim, não que você precise chegar aos R$900 neste momento, mas você tem que, ao longo dos anos, ir fazendo essa correção dessa distorção, tá? Então, esse é um ponto importante. Você aqui em Brasília, o pessoal no Rio de Janeiro e em São Paulo sabe quanto é difícil você conseguir fazer uma alimentação fora de casa com um vale que 438 você não banca esse tipo de despesa. Então, isso é um dos poucos benefícios, mais o auxílio creche, que se eu não me engano está R$200 e poucos, são poucos os benefícios que o servidor federal tem hoje em dia. Muito menos do que o legislativo e o judiciário. Auxílio moradia, ele fazia uma restrição, o governo já propunha uma restrição do auxílio moradia, que eu acho que é importante, que você tem que ter uma discussão mais séria sobre esse tipo de benefícios. Mas não é na lei de diretrizes orçamentárias fazendo um corte rasteiro, olha, ninguém discute isso. Você tem um momento do orçamento, que é daqui a 15, 20 dias, tem até final de agosto, na verdade, para ser apresentado ao projeto de lei orçamentária, para discutir. Eu falei assim, olha, efetivamente, o servidor federal deste ano não vai ter reajuste do auxílio de alimentação. Ou ele vai passar de 438 para 440. É no orçamento que você pode fazer uma discussão mais pontual desses benefícios e de alguns outros gastos. Você precisa de concurso efetivo? Você precisa efetivamente de algum tipo de concurso? Para o Banco Central, como eu disse, a gente vem de vários anos pedindo cerca de 1.000 vagas, que não era nem perto do quadro que tem ali necessário para repor. Hoje em dia a gente foi com 230. Se uma regra dessa é aprovada, você não consegue um concurso desse para 230 vagas que não cobre nada desse teu déficit, não é 10% do teu déficit. Pois é. O que a gente sempre fala e que a sociedade muito reclama e as pessoas comuns não conseguem entender é justamente isso. O que se percebe, Brasília, Rio, São Paulo e algumas cidades do Sudeste e do Sul também, Curitiba, Rio Grande do Sul, ela tem uma realidade muito diferente do Norte e do Nordeste. Que a vida também é um pouco mais barata. Aqui, em Brasília, por exemplo, a gente tem um custo de vida muito alto. Tudo isso tem que ser relevado aí nesse cálculo. Mas o que a gente precisa deixar claro é o seguinte, ou não é a folha de pagamento que, segundo o Ministério do Planejamento, ocupa mais de 50%, ou seja, mais da metade do que o governo arrecada,
É ou não é a folha de pagamento que faz o governo, provoca uma distorção e faz o governo gastar mais do que ele tem? Não é, Vera. Na verdade, o relatório aqui ele fala, eu não tenho um número preciso, mas um pouco acima de 20% das despesas é com folha de pagamento. É a segunda despesa, efetivamente, É a Previdência, né? A Previdência é a primeira, e se você considerar a dívida, o serviço da dívida também é uma despesa muito alta. É a principal despesa do serviço da dívida, né, que não está contemplado aqui nessa discussão. Em segundo lugar, a Previdência. Em terceiro lugar, a folha de pagamento, que é a forma de você prestar o serviço público. Mas ela, efetivamente, não é a responsável por isso. Como eu disse, a gente tem, né, nesse relatório que foi apresentado no mês passado, mostra quanto foi a responsabilidade dessas desonerações fiscais, desse endividamento para concessão de crédito subsidiado. E esse endividamento não pode ser para pagar servidor, né? Não pode ser para pagar servidor. Então, assim, se você pegar ali, inclusive o Banco Central, no projeto do BC+, ele tem atuado em algumas frentes ali para reduzir um pouco. Teve a discussão do crédito subsidiado recentemente, a redução da taxa Selic. O trabalho que o Banco Central fez nos últimos meses para a redução da taxa Selic tem um impacto muito favorável na dívida pública, ali, de você reduzir esse custo desse serviço. Quanto menor o juro, menos o governo, digamos assim, tem que pagar de títulos. Isso. Então tá bom. Muito obrigado. Vera, prazer.